Ah, tá bom, acho que aqui tá bom. Vamos lá, manda bala. Vamos assim mesmo. E vamos que vamos! Cinco, Hum. 4, 3, 2, 1. Boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos. Laro e Exu, olha nós aqui de novo. É muito bom estar aqui de novo com o nosso Resenha de Preto. Hoje, em especial, muito legal receber aqui o Carlos Silva. Para mim, é um papa quando se trata de questões de negritude, um papa quando se trata de questões de samba, além de ser um amigo, um homem de resenha, um homem que gosta de molhar as palavras quando é para se falar de samba e de ancestralidade, um doutor propriamente dito, não esse que vos fala que é só um mero advogado, esse é doutor mesmo, porque tem doutorado. Então, sejam todos bem-vindos ao Resenha de Preto, um pouco atrasado, porque a gente estava aqui com uns léxico-léxico, depois eu coloco algumas novidades para vocês, mas vamos começar o que interessa. Primeiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o São Paulo, para variar, tomando de 2-0, e o Grêmio, do nosso amigo Alexandre, tomando de 2-1 do Sport. Então, hoje ninguém fala nada de ninguém, não é não? Não, mas o Inter empatou na casa do Do Palmeiras, tá de bom Parmeira. tamanho. Tá de bom É, tamanho, tá certo. Tu é colorado, né, Carlos? claro, e dos bons, cara, dos melhores. Ah, tá certo, tá bom. Não posso falar muito, que em casa é diferente o troço. Eu não posso falar mal dos colorados. Eu sei, Pessoal, eu sei. sejam todos muito bem-vindos ao Resenha de Preto, começando dessa forma informal, num dia relativamente triste para muitas pessoas, mas que a gente vai discutindo aqui ao longo do Resenha muitas coisas. Carlos, seja muito bem-vindo ao Resenha de Preto. E eu já pergunto logo de cara, Colofé, meu quem irmão, é o Colofé. Carlos? Colofé, Lohum, Colofé, Carlos. Quem é o Carlos? Carlos Alberto Silva. Sou natural de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, fronteira oeste com o Uruguai, né? Está menos de uma hora de Livramento que faz fronteira com Rivera, né? De um lado da rua você está no Brasil, no outro lado está no Uruguai, ou seja, então eu sou um gaúcho da fronteira. Estou em Santa Catarina já há 25 anos. Vim para Santa Catarina em 1994 para trabalhar no Jornal de Santa Catarina. Trabalhei no jornal por um ano, depois fui para o Jornal A Notícia, fiquei 4 anos no Jornal A Notícia, como repórter. Trabalhei como assessor de comunicação na Prefeitura de Blumenau de 2000, não, de 1999, né? A 2003, 2004, por aí. 2002, comecei a dar aula na Universidade Regional de Blumenau, dei aula na FURB até 2018, né, passei a ser um professor universitário, dei aula na Unidade, em Rio do Sul, dei aula na Univale, em Itajaí, dei aula na UDESC, em Florianópolis, enfim, dei aula no IBS Ociesc por 9 anos, trabalhando sempre na área de jornalismo, de publicidade e propaganda, ou seja, na área de comunicação e na área de linguagem. Eu sou graduado em letras, mestre em literatura brasileira e sou doutor em ciências da linguagem. De 2018 até fins de 2019, estive na Bahia, dei aula na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, fui aprovado na Universidade Federal do Oeste da Bahia, fui aprovado em primeiro lugar, acabei não assumindo a função, precisei entrar na justiça e tal, e, enfim, estou em Blumenau atualmente, e
estou voltando a dar aula na FURB de novo, né? Enquanto preparo o terreno para alçar outros voos, né? Preciso tomar impulso novamente. Então, são esse passo que a gente dá para impulsionar novamente, né? E estou aí, né? Pai da Luísa, e tô aqui me estruturando aí para disputar novas vagas, né? Abrir novos horizontes, mas vou ficar pelo Sul mesmo. O Sul agradece. Muito boa noite aí, a Edneia, a Alessandra Marchetti dando boa noite, a Ângela lá de Gaspar, nossa amiga Ângela, dando sim. boa noite, o Marciano também, Eduardo Tavares, Colofé, meu querido, a Maristela, dona Maristela, falando, ó, o Carlos do Batuque na cozinha, vamos falar do Batuque ainda, né? Vamos relembrar do Batuque. A dona Tânia, lá de São Paulo, a avó do Leonardo. Ó, eu costumo dizer o seguinte, no direito, a gente tem lá um dispositivo no Código Civil que toda sogra nunca deixa de ser sogra. Então, a dona Tânia é minha sogra pro resto da vida. Então, assim, é minha ex-sogra porque é mãe da minha ex-esposa, mas é sogra porque vai continuar sogra. Né? Então, um abraço para a dona Tânia e um aviso para todo mundo aí que não existe ex-sogra, hein? Já vou avisando. Pai Marcelo, Colofé, Pai Marcelo. Grande abraço, meu velho. Ó, o Alexandre Gonçalves dizendo, né, que o irmão de caminhada de 25 anos de amizade pede para ele contar das conversas sobre receita nos antigos tempos de boemia. O Alexandre Gonçalves é desses jornalistas, né, que a gente trocou muita informação, nós trabalhamos juntos, né, fazendo marketing político, trabalhamos no mesmo grupo, né, no grupo RBS. O Alexandre é uma dessas figuras, assim, que ele, primeiro, né, ele foi um colega de trabalho, depois passou a ser um amigo, depois passou a ser um irmão, né, porque só o irmão ajuda quando você não está em boas condições, né. Você sabe que quando você está em cima, você tem um monte de companheiros, mas amigos mesmo é quando você está, né, na dificuldade. E o Alexandre é desses, né? Quando você está na dificuldade, ele está lá para amparar, né? E a gente, junto aí, a gente trabalhou junto, a gente fez muita boemia junto, a gente solidificou uma amizade, né? Então, por isso, eu entendo que ele está nessa categoria de irmandade, né, o Alexandre, e a gente sempre gostou de cozinhar, o Alexandre cozinha muito bem, né, cara, e ele se dá muito bem com as panelas. Eu também sempre gostei de cozinhar, e a gente sempre trocou receitas, e a gente fazia umas coisas, assim, fora do comum, né, a gente ia para boteco, tomar cerveja e falar de receita, né, o som alto lá, as pessoas falando e nós trocando receitas, né, enfim, o Alexandre é uma figura que eu respeito muito. Para mim, hoje, é um dos principais jornalistas de Santa Catarina. Ele se especializou na área da política e montou, né? Ele tem o Informe aí que é uma referência de notícia, né? E é um jornalista desses das antigas, né? Desses que apura informação, que vai para a rua, que tem contatos, que interpreta a notícia, né? Então eu tenho maior respeito, né, por este amigo, por essa irmandade aí, né? Eu costumo dizer não, dentro do núcleo de estudos afro-brasileiros que tanto eu como o Carlos participamos dentro da Universidade Regional de Blumenau, o NEAB, FURB, sempre se teve essa discussão do quanto é importante a luta contra o racismo a partir também da academia, a partir também das cadeiras da universidade, né? A importância de ter um branco ou os brancos ao lado dos negros nessa luta contra o racismo. O Alexandre é um cara, assim, ó, ímpar, né? Quando se trata de discussões
étnicas raciais da luta contra o racismo. Então fica aqui nossa homenagem agora meu parceiro, meu parça, meu boss, Alexandre Gonçalves, né? E estamos juntos nessa labuta aí. Eu queria, Maristela disse aqui, ó, quem bebe dessa água aí? Bom, eu não entendi direito que é água, qual água você está dizendo aí, Maristela? Se é com cevada, se é água ardente, a gente precisa entender mais ou menos aí. Dona Tânia falando aqui, adorou o comentário, mas é sincera, Dona Tânia, tenho muito carinho pela senhora. O Fábio Davi, lá de Itajaí, virou peixeiro, o gordinho virou peixeiro, o gordinho lá já era. Luiz Carlos da Silva, boa noite, professor Carlos. É o seguinte, pessoal, eu queria fazer um pedido especial a todos que estão assistindo para ajudar a negrada aqui. Vocês podem fazer o seguinte, além de curtir o Resenha de Preto, compartilha, dá aquela compartilhada na sua página do Facebook para mais pessoas poderem ter acesso ao Resenha de Preto, porque está acontecendo ao vivo aqui, mas depois fica gravado. Então, o Informe Blumenau, tirando uma sacanagem comigo aqui, dizendo que o Atlético está dando 2-0 no São Paulo, está no intervalo. Eu estou aqui, um olho peixe, outro no gato, aqui a gente vai olhando, mas o seu Grêmio também, Alexandre, está tomando ferro. Então, nós já avisei, ninguém fala de futebol aqui hoje. Carlos, mas assim, ó, num dia que a gente já enterrou 124.614 pessoas do Covid, em Santa Catarina, 2.235 pessoas deixaram e foram para o Orum, como a gente fala no candomblé, foram para o céu, fizeram a passagem por conta dessa doença que acabou com muitas vidas e acabou com a estrutura de muitas famílias por aí. A gente vai tratar de um assunto que é tão perverso quanto a própria doença, que é a questão racial. E aí eu abro a pergunta para ti o seguinte, Black Lives Matter, ou seja, a vida, só quando é em inglês que o povo começa a prestar atenção que existe racismo? Porque assim, né, Marco, o racismo, ele se estruturou, né, ele se enraizou na sociedade, nas instituições, nas organizações, nas relações interpessoais. O racismo, ele se estruturou no próprio poder, na estrutura de poder, e se normatizou, entre aspas, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas não se percebem racistas no discurso, não se percebem racistas nas suas ações, e acabam reproduzindo, né, algo que, infelizmente, nasce de um Brasil escravocrata que ainda não conseguiu apagar os rastros, né, desse período escravocrata. Então, assim, o racismo está na estrutura da sociedade, está na organização, e eu creio que vai demorar um pouco para a gente se livrar desta praga, né? Porque o racismo, ele é responsável pelas desigualdades no Brasil, é responsável boa parte pela violência, porque só né, nós negros sabemos o tamanho da violência do Estado, da violência do mercado de trabalho, da violência nas relações. A gente sabe, né? A gente sabe o fardo que carrega nas costas. Então, o racismo, ele é responsável por boa parte da desigualdade, da pobreza, da exclusão que nós temos no Brasil. E o racismo, ele não é igual, o racismo que nós temos no Brasil, ele não é igual ao racismo dos Estados Unidos, ele não é igual ao racismo europeu, não é igual ao racismo nos países africanos. O racismo, ele tem muito da questão territorial, né?
Então, cada território tem uma significação para este racismo. O racismo no sul do país não é o mesmo racismo do norte, do nordeste, do sudeste do Brasil, porque ele ganha contornos. O racismo, infelizmente, é como a água, ele vai se espraiando, ele vai contornando, ele vai tomando significados diferentes em territórios diferentes. Então, infelizmente, o Brasil, pela ideia da democracia racial, não tem coragem de fazer essa discussão como deve de ser feito, a sério, né? Os movimentos antirracistas nos Estados Unidos ganham visibilidade, mas não dá para dizer que no Brasil não tivemos manifestações antirracistas. Os movimentos negros no Brasil, eles já vêm de muito tempo, inclusive no Brasil colonial, né? Porque nós vamos ter levantes, nós vamos ter lutas tendo a questão racial no centro, né? Nós vamos ter, sobretudo no Brasil imperial, né, essas manifestações muito fortes. Nós vamos ter o que se chamou de revolta, né, a revolta dos búzios, a revolta dos malês, enfim, né, a revolta dos porongos, essas várias revoltas aí, nada mais são do que revoltas revolucionárias, guerrilhas, né, que negros, e aliás com a participação de não negros, desenvolveu no Brasil. Mas, assim, o poder, né, o poder político sempre deu conta de fazer com que essas revoltas não tomassem dimensões, porque a elite branca sempre teve muito medo, mas muito medo, desses levantes com recorte racial, né? Olha só, temos grandes e ilustres presenças aqui, a mãe Eked, Gláucia Colofé, mãe, a Mayla Colofé, minha querida, o pessoal tudo do terreiro hoje vai baixar aqui, no bom sentido, né, Mayla? Para assistir a gente aqui, e a Rosemary Laurindo, né? Dois grandes nomes da luta antirracista, Marco e Carlos. Como blumenauense, meu agradecimento a vocês. Não precisa tanto. Na FURB, sou testemunha de que o NEAB existe graças à persistência do Carlos e à parceria de muitos alunos, professores e técnicos. Um legado concreto e com mudanças incríveis na universidade. Muito grata. Bobagem, professora Rose, bobagem. Não é bobagem, não, é sério, cara, é jogo sério, é jogo complicado. Bobagem quando ela disse que são dois grandes nomes, é só um só, é só o Carlos, esse aqui está aprendendo ainda. Isso é água que passarinho bebe? Não é água mesmo, eu tô aqui com uma água e um cafezinho aqui, ó, a xicrinha de preto velho, cara, ó. Gente, assim, ó, esse final de semana aconteceu um caso extremamente complicado, eu vou tratar dessa forma, extremamente complicado, num caso de racismo com uma mulher negra cervejeira, que ainda está tendo várias discussões, está se apurando quem foram os autores das agressões a essa mulher preta, de um grupo de WhatsApp, e essa discussão toda. Há 1 mês e meio, 2 meses atrás, tivemos uma cervejaria idealizada por homens pretos, por homens negros, que também sofreram ataques vorazes, racistas contra a marca da cerveja. E assim, por mais que vocês, racistas, que eu tenho certeza que vão assistir ou estão assistindo, não admitam, vocês precisam entender que nós não daremos nenhum passo atrás. O Carlos é a prova cabal de que o estudo, a educação, o liceu, faz com que a luta antirracista se torne cada vez mais forte, principalmente
dentro das universidades, principalmente dentro das escolas, e aí, quando eu digo escola, eu faço um recorte aqui, que é principalmente nas escolas de segundo grau, que o pessoal chama de segundo grau, porque eu entendo que são essas duas, o pessoal de segundo grau indo para a universidade, e dentro da universidade os futuros profissionais que tratarão de questões étnicas raciais. Eu acabei de participar agora, por isso que atrasou um pouco, inclusive, eu estava participando na OAB da primeira conferência estadual de discussão da Comissão da Igualdade Racial da OAB, onde pela primeira vez na história da OAB foi conseguido organizar um seminário, uma conferência para se tratar das questões étnicas raciais dentro de uma instituição como a OAB branca, né? Ou se tratarmos a justiça como um todo, tratando a justiça branca, e aí vocês viram o caso de algumas semanas atrás da juíza que condenou o cara só por conta da cor da pele, da cor da pele dele, sem nenhum outro tipo de argumento jurídico, a gente percebe que tem muita coisa ainda para se fazer, né, Carlos? E aí a gente entra na discussão acadêmica e na questão religiosa também, porque falar de racismo e falar e não falar do candomblé principalmente é não falar de racismo, né? Então, deixa eu pontuar algumas coisas aqui a respeito, sobretudo, dessa questão ali da sommelier, né, uma negra, né, que ela foi atacada. Eu assisti eu acompanhei essa reportagem, né, eu assisti a reportagem domingo no Fantástico, e o desdobramento, né, que essa reportagem teve, o ataque que essa sommelier negra sofre por estar, primeiro, aquilo que eu falei, né, o racismo, ele tem contornos, assim, ele está nos espaços, e, infelizmente, este espaço das cervejarias é um espaço racista, homofóbico, sexista, e que agora, felizmente, os indivíduos, né, os sujeitos que organizam esses espaços, eles têm que vir a público admitir que são o que a gente já sabe há bastante tempo. As campanhas publicitárias de cervejas, elas sempre foram campanhas publicitárias sexistas, né? As mulheres eram objetificadas nessas campanhas publicitárias. As mulheres eram colocadas como objetos sexuais nessas campanhas das grandes cervejarias. A indústria cervejeira sempre tratou a mulher como um objeto sexual. E a presença de negros e negras nessas campanhas publicitárias não se davam, e quando se dava também para reforçar esse sexismo. Então, assim, não é novidade que venha a público, a partir dessas reportagens, né, essas manifestações, essa concretização do sexismo, sobretudo do racismo. Ou seja, uma mulher negra num espaço heterossexual, num espaço machista, a presença dela ali é uma presença que incomoda. Então, não vejo como uma novidade, né, esse ataque racista, né, rasteiro. Isso demonstra muito de como o racismo ele está entranhado em todos os setores. Então, eu acho que serve para se fazer uma discussão séria, muito séria, de como isso deve ser tratado. Quando você fala da questão da OAB, a OAB, como bem você disse, é um espaço, nós estamos falando de uma instituição, né? É uma instituição racista que só agora começa a reconhecer Luiz Gama, um dos principais rábulas que nós temos, né, no direito, lá do Brasil imperial,
né? Um poeta, um jornalista que se autodeclarava negro, é o primeiro escritor que se autodeclara negro, né? Porque os nossos negros intelectuais no Brasil imperial, muitos não se declaravam negros, ele se declara negro e é um intelectual que desenvolveu um trabalho importantíssimo na desconstrução, né, ou na luta antirracista. Então, nós temos lá atrás esse líder, né, do movimento negro, né, combatendo uma política racista que imperava muito forte naquele momento. E a OAB agora reconhece Luiz Gama como sendo, né, um advogado, entre aspas, de direito, né? Bom, e aí quando a gente fala nessa luta antirracista, essa é uma luta que passa por vários espaços, que passa por vários setores, que passa por vários campos, mas um dos campos importantes, claro, é o campo da educação. Então, assim, quando a gente lembra aqui, né, que os negros fazem um combate árduo nessa luta antirracista, nós, claro, precisamos lembrar que não só negros estão nessa luta, não negros também estão nessa luta. E não só os negros vêm sofrendo ataques violentos, físicos, ataques ataques, né, na questão psicológica, ataques na cultura, enfim, todos os diversos tipos de ataques. Não só os negros estão sofrendo esses ataques, os nossos irmãos indígenas também sofrem esse ataque violento, né, vindo de todos os setores, né, não só nas relações interpessoais, nos discursos jurídicos, nas relações sociais, na organização política, nas tomadas de decisões, né? Então, é uma luta que nós precisamos fazer e uma luta muito séria, Marcão, muito séria. E é algo que nós temos que enfrentar, né? Pois é, Carlos. Só colocar aqui que, hoje está bem legal. O Celso Marlock, mandando um abraço para ti. Pessoas inteligentes, bobagem. A Negrita Xi, boa noite, Negrita. Aí vem a maldade, né? A Negrita, quem é a Negrita? A irmã do Lenilson. Não, é a Negrita. A Negrita é ela, ora. Uhum. Quando fala do Lenilson, tem que falar quem é o Lenilson? É o irmão da Negrita. A Mayla está dizendo que não tem como te ouvir e não lembrar do Batuque na Cozinha. Nós vamos falar do Batuque na Cozinha. Marcos Roberto dando boa noite. Lindenberg também boa noite, meu caro. Denilson, meu camarada, boa noite. Axé, os irmãos. Axé, meu lindo. A Tati Américo, do pessoal ali que organiza a Marcha da Negritude de Santa Catarina. A Tati é aquelas ativistas fogo na roupa. Não tem muita conversa ali. Ela dá nos dedos se precisar e é igual a Negra Xi, não tem muita conversa. Voadora no peito do racista. O Luiz Carlos da Silva... são mulheres negras muito bem articuladas, muito bem articuladas. Lembra do Luiz Carlos? Nosso Luiz Carlos se formou agora em Direito, nosso dançarino, né? Dizendo que ele foi para ele ele se auto-intitula um exemplo na luta do NEAB. Ele é muito grato pelo trabalho que a gente fez e ele se sente lisonjeado de ter acompanhado esse trabalho. Aprendeu muito e hoje, formado em Direito, ele tem a base dele, o NEAB, para continuar a luta dele. E não tenha dúvida que tu vai ser cobrado, meu querido, porque passou pelo NEAB, se formou no Direito, carteirinha no bolso, volta para Santa Catarina para ter que batalhar algumas coisinhas aí. Tu não me escapou fugindo para São Paulo, não, viu? O meu cunhado, Roberto, lá de São Paulo, boa noite, meu velho. Não está muito boa noite, não, porque São Paulo continua tomando de 2-0, só uma para melhorar as ideias, viu? Abre aquelazinha que você tem aí, Roberto, que eu sei que você tem. Carlos, me conta o seguinte, eu lembro quando eu cheguei em Blumenau,
que coloquei na FURB FM, que para mim era algo novo, assim, né? Ter uma universidade. Não tinha, tem as universidades em São Paulo, tem programa de rádio, mas a FURB tem uma coisinha diferente naquela rádio FURB. Eu gosto muito da rádio FURB. E aí vem o Batuque na Cozinha. Me aparece o Batuque na Cozinha tocando no rádio, que foi pela primeira vez que eu lhe conheci. Foi primeiro pelo rádio. Como é que se deu a história do Batuque na Cozinha e como é que você encara o samba como resistência política? Bom, o Batuque na Cozinha, ele surge na FURB com uma proposta que eu já tinha feito um programa de samba na Rádio Comunitária Fortaleza. Né? A Rádio Comunitária Fortaleza, ela surge lá nos anos de 1999, anos de 2000, né, com um jornalista, um ativista, né, o Adenilson Teles, que infelizmente um jovem jornalista morreu precocemente, e ele que idealizou a Rádio Fortaleza, e ele pediu naquele momento uma força, né, para fazer a Rádio Comunitária Fortaleza vingar, até porque a rádio naquele momento vinha sofrendo inclusive ataques muito fortes, né, dos veículos de comunicação institucionais e os veículos de comunicação comerciais, né? Porque uma rádio comunitária tem uma outra proposta. E ele me pede para fazer um programa lá na rádio, e eu faço um programa de samba lá. Naquele momento, eu faço um programa de samba, obviamente tocando, né, sambistas tradicionais, mas levando os sambistas que eu estava conhecendo naquele momento e que moravam no bairro Fortaleza, e que aqui em Blumenau apesar de trabalhar no jornal e de ser repórter de rua, eu não conseguia encontrar os negros de Blumenau. E aí, no momento que eu conheço o Cláudio Limas e a família, né, do Cláudio, do seu Roberto Limas e tal, o Cláudio me apresenta a negritude de Blumenau, que é uma negritude que estava nas periferias naquele momento, né? E a concentração se dava ali no bairro Fortaleza. Então, a partir do Cláudio, eu fui conhecendo os negros de Blumenau, a família Davi, né, e que é a família do Fábio e tal, do pai dele, que são negros, né, blumenauenses da Gema. E eu levo eles para a Rádio Fortaleza. Fiquei um ano fazendo um programa de rádio lá, né, na militância, né, na Rádio Fortaleza, e depois na FURB eu apresentei um projeto para tocar samba na universidade. Eu costumo dizer que eu levei o samba porque o Candeia disse que era para levar para tocar samba na universidade, e eu fui tocar samba na universidade. E no projeto que eu apresentei, eu colocava que a ideia era fazer um programa pedagógico, educacional, né? Afinal de contas, era uma rádio universitária, e que tocasse sambas do sambistas tradicional, e olhando o samba não como um produto da indústria, mas sim como um produto de resistência cultural, um produto que falasse das questões políticas e que falasse da questão ancestral. Então, o Batuque na Cozinha surge com esse propósito. E foi assim que eu toquei o programa por 11 anos. Sem interrupção, né? A gente tocou, e todo sábado ao meio-dia eu procurava tocar sambas, não só a música em si, né? Mas contextualizar os sambistas, contextualizar o samba, contextualizar o processo de criação e, sobretudo, lembrar sambistas, né? Cantores, compositores, o pessoal que está na organização do samba, os personagens da cultura negra, contextualizar o porquê de eles estarem no programa. Claro, isso exigiu uma pesquisa até, de certa forma, exaustiva, porque a proposta do Batuque na Cozinha não era só de tocar samba, até porque as rádios comerciais, elas fazem isso, e fazem muito bem, com um propósito comercial, né? E ali não era um propósito comercial. Ali era a tentativa de lembrar personagens
importantes para o mundo do samba, mas que não tem espaço, né? Ou tem pouco espaço. Então, a ideia do Batuque na Cozinha foi esse. E aí, o samba no Batuque na Cozinha, ele sempre foi visto como um elemento da ancestralidade, o samba como estratégia política, porque nós temos sambistas que utilizaram o samba para a organização comunitária e para se expressar politicamente, e também como uma estratégia, né, de resistência da cultura negra, apesar da gente saber que a indústria cultural se apropriou do samba e quase descaracterizou o samba, né? Mas, enfim, a ideia era contar um pouco dessa questão do samba, partindo quase sempre com o pé na ancestralidade, né? Quando a gente fala que as negras elas vêm com as pautas e são bem articuladas, a Negra X já está aqui, ó, queridos, vamos fazer uma resenha das pretas, tem muita negra potente em Blumenau. Não tenha dúvida, Vossa Senhoria, Negrita, já está na minha lista aqui para a gente ter uma aula contigo de resistência de mulher negra. Isso aí não tenha dúvida, não, tá? Falando em mulher negra potente, a Cleusa Limas, da Argentina, eu sempre esqueço a cidade que ela está, mas está lá da Argentina, então nós estamos ficando internacional. Cleusa, um beijo. O Fábio, lá de Joinville, meu irmãozão, Fábio Varini. A mãe Eked falando, ó, saudade do Batuque na Cozinha, minha inspiração de grandes almoços aos sábados e na reprise de domingo. Ah, mãe, nem me fala. Saudade de uma muvuca, né, mãe? Tu falou de política e dá uma letra para nós aqui. Qual é a sua visão da política hoje? Municipal, estadual e federal. Federal a gente sabe que está uma caca, né? Não pode falar palavrão, que tem criança que está assistindo. Eu vou mandar até um beijo pro João. João, beijo. O pai tá aqui, ó. O João tá lá assistindo. Mas como é que tu encara esse momento político da cidade de Blumenau, tendo em vista que você já é muito mais blumenauense do que gaúcho? Vamos combinar, né? Bom, assim, a gente tem, né, caminhos diversos para olhar as questões políticas, para fazer a interpretação. A gente está num momento em que tem eleições por aí, né, eleições municipais, e cada cenário é um cenário, né? Bom, o que me interessa abordar quando eu olho essas questões políticas, me interessa abordar a questão da inclusão, né? A gente fala de uma democracia, né, de política partidária, em que estão excluídos os negros, estão excluídos as mulheres negras, que é uma questão de gênero, né? Estão excluídas essas pautas que poderiam ser trabalhadas para reduzir as desigualdades. As representações, elas não se dão no campo da política partidária, né? E muitas vezes, para fazer com que essas representações venham a acontecer, o discurso jurídico é necessário baixar, né? E mesmo, né, com essas sanções, as representações elas não se dão de fato, né? Porque não basta no campo político você ter uma representação na Câmara dos Vereadores, por exemplo, não basta você ter um negro na Câmara dos Vereadores e ele não representar a negritude, não apresentar propostas para a inclusão nos diversos campos, né, no campo da educação, no campo da saúde, no campo da cultura, no campo econômico, na promoção do emprego, do pleno emprego. Então, não basta ter uma representação. A gente teve uma representação negra aqui em Blumenau, né, com o Lenilson Silva, né, um camarada
extremamente articulado. Então, assim, naquele corpo, né, naquele corpanzil do Lenilson, ali estavam representação negra, representação de gênero, estava ele lá levantando uma bandeira LGBTQ+, né, muito articulado, porque o Lenilson é um desses negros que ele é articulado, ele sabe o que está fazendo, e ele sabe os caminhos da inclusão. Então, assim, não adianta a gente ter negros que eles não sabem o que fazer, né? Porque só a cor nas representações e nas tomadas de decisão não adianta, porque senão é um fantoche, né? Então, nós precisamos preparar esses indivíduos como sujeitos políticos, e sujeitos políticos que olhem a sociedade com o olhar da inclusão. Não basta ter mulheres na representação se elas não conseguem pensar políticas públicas de inclusão das mulheres e defender pautas femininas, né, do feminismo, né. Então, eu acho que Blumenau precisa avançar nesse campo. A gente sabe, e até pelos trabalhos e pelos estudos que a gente desenvolveu no Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro da FURB, que no campo da educação, em Blumenau, se não fizer uma discussão séria da inclusão dos saberes, da inclusão de uma filosofia negra, indígena, latino-americana e caribenha, nós não vamos ter uma educação inclusiva. Nós vamos continuar reproduzindo um saber europeu. Né? Então, isso tem que se dar aqui no campo da educação em Blumenau. Nós não temos uma secretaria de inclusão, né? Nós não temos uma secretaria que trate da diversidade. Isso tem que estar nas políticas. Aqui em Blumenau ainda se faz muito uma política, uma política branca, uma política heterossexual, uma política cristã. Pessoal, nós temos que pensar que nós vivemos num território da diversidade. Não dá para montar políticas públicas. Veja, Marco, nós estamos falando de políticas públicas, dinheiro público que venha beneficiar, né, apenas determinados grupos. É preciso abrir esse leque. Mas mais do que abrir esse leque, nós precisamos conscientizar, né, a nossa população, que é uma população plural, da necessidade dela se sentir representada nos espaços públicos. Então, assim, quando eu apresentei um programa, né, o Batuque na Cozinha, que era um programa que eu sempre fiz na minha condição de ativista, né, nunca ganhei um tostão para fazer esse programa na Universidade Regional de Blumenau. E olha só, eu estou falando de uma universidade que, infelizmente, é uma universidade branca racista, né? Não deu, eu não estou aqui reclamando. Eu utilizei aquele espaço como um espaço de manifestação política. Isso é política, é fazer política. São estratégias. Então, quando eu falo do samba como estratégia, essa é uma estratégia. Ir para um espaço público, que é a universidade, fazer um programa de rádio, né, que é um programa de comunicação que tem alcance, né? Eu costumava dizer que tinha 17 ouvintes, mas a gente sabe que não eram 17 ouvintes. Eu usava essa brincadeira a partir do Horácio Brau, inclusive, que brincava na época, né? Para quem é novo aí não sabe quem é Horácio, foi uma grande figura da comunicação de Blumenau. Mas, enfim, são estratégias que a gente usa para utilizar esses espaços. Então, nós estamos falando de política pública, estamos falando de política, né, municipal. No governo do Estado, aí entra para um outro campo, né? Nós estamos falando de um Estado que a presença negra, ela é uma presença que gira em torno de 14%, né, no estado de Santa Catarina. Em Blumenau, a gente gira a presença negra em torno de 8% a 10%. Então, assim, aí alguém pode dizer, mas isso é uma presença muito baixa no estado. A presença dos indivíduos negros
pode ser baixa, mas a representação cultural, os elementos que constrói, que constitui essa sociedade, ela está toda aí. Ela é construída pela cultura negra, pelas mãos negras, pela cultura indígena. Então, assim, este olhar, né, de desdém para esta cultura, nós temos que tentar quebrar com estratégias políticas. Então, assim, as ideologias, respeito a ideologia liberal, respeito os conservadores, respeito os esquerdistas, agora eu não respeito os extremistas. Né? Quando os indivíduos eles querem passar por cima das instituições, quando eles querem rasgar a Constituição, quando eles desrespeitam a lei, aí não merece o meu respeito, eles não estão fazendo política, aí estão fazendo terrorismo. Eu vi uma entrevista do Yuri Marçal, um comediante preto, o cara manda muito bem, assim, no universo de stand-up, ele falando assim daquele presidente da Fundação Palmares, eu sempre esqueço o nome Sérgio daquele sujeito, Sérgio Camargo. Ele fala assim, o Sérgio, ele eu acho que ele é um personagem que deu errado. Ele começou na internet fazendo postagem de sacanagem, o pessoal acreditou nele, ele entrou no personagem e daqui a 30 anos ele vai falar, gente, era tudo brincadeira. Eu juro para vocês que não era eu fazendo aquilo, era um personagem. E aí eu fico pensando, será que esses negros que servem ao Bolsonaro da forma como servem, não são esses personagens que... eu vou aqui jogar um negócio na internet, vou ver se dá certo. Deu tão certo que os caras acreditaram e eles foram parar lá no governo. Né? E aí eles têm que manter o personagem, falando aquele monte de absurdo que eles falam. Aí daqui a 30 anos eu falo, gente, era tudo brincadeira, eu juro para vocês que eu era um personagem, eu não acreditava no que eu falava, a esperança é essa que a gente às vezes tem. O Mauro Schaffer está colocando aqui, que é uma discussão muito importante, parabéns pela iniciativa, obrigado, Mauro. Cara, uma certeza eu tenho, Carlos, tu precisa voltar com o batuque na cozinha. Aonde, como, eu não sei, mas o pessoal tudo falando, ó, a saudade do batuque na cozinha é imensa, né? O pessoal tá tudo órfão do batuque, então te vira, voltando aí para a FURB ali, tá se organizando aí, tenta dar uma entradinha ali pela... Fala. Não, e é interessante que o Batuque na Cozinha, a gente não tocava samba comercial, né? A gente tocava umas macumba bonita lá, né? Eu lembro que tinha umas figuras que diziam, Carlos, quando tu toca umas macumba lá, pô, avisa para eu poder sair da sala e tal, né? A gente que tinha medo. Então eu já avisava, né? Vou tocar umas macumba agora, né? E aí lascava uns pontos ali, né? Uns pontos de Exu. Eu conheço alguém que acende vela, quando você começa a tocar isso, começa a acender vela, começa a fazer um negócio. Doutora enfim, Bárbara, perdão um pouquinho, doutora Bárbara, obrigado pela moral que sempre a senhora me dá. A doutora Bárbara é a minha parceira no Conselho da Comunidade. A Maria Laura Pozobon, sujeitos que não reproduzam os discursos de opressão e exclusão. Se já não reproduzir isso na Câmara de Vereadores, já está muito bom, Maria Clara. Mas, sinceramente, já dizia Ulisses Guimarães, vocês acham que essa Câmara é ruim? Espera a próxima. Então, por isso que a galera que está nos assistindo aqui tenham muita consciência em quem a gente vai votar, da forma como a gente vai votar, para quem a gente vai votar, porque realmente a gente vai precisar de uma certa resistência, de uma mínima resistência dentro dessa Câmara. Minha comadre, a Ana Paula Uliana, que a gente chama carinhosamente de Uli, o Marcelo Rocha, falta união, e o grande problema dessa cidade é o próprio segmento afro. Fica a crítica, hein? Fica a crítica, segmento afro aí, o pessoal reclamando aí também. Fica a crítica, denúncia. Perfeito, Carlos. Extremistas também não têm meu respeito. Mãe Eked, a mãe Glaucia já querendo dar as voadoras aqui. Ela tá brava, de vez em quando ela acorda brava,
sai da frente. A Tati Américo dizendo que é um projeto, e realmente é um projeto, e se a gente não tomar cuidado, esse projeto vai se perpetuar por muito tempo. A gente precisa resistir, e agora não só resistir, né, gente? A gente tem que ter muito escuro na nossa cabeça que a gente não pode só resistir. A gente precisa contra-atacar no sentido democrático. A gente precisa fortalecer as candidaturas que representam. E aí é muito importante, o Carlos talvez possa me ajudar nessa reflexão, não é uma questão de ser de esquerda ou de direita. Quando a gente coloca que a pessoa é progressista, ela pode estar no campo da direita e entender que o racismo é crime, entender que o racismo se discute através da educação. Então, assim, é importante a gente entender que as pautas progressistas, elas estão para além das questões ideológicas de direita ou de esquerda. Você ser progressista é você querer o progresso. Você não ser conservador é, por exemplo, você não querer que nem eu e nem o Carlos voltemos para a chibata. A gente vem para quebrar com esse conservadorismo. Mulheres precisam ganhar a mesma coisa que homens. A mulher preta, ela precisa ser valorizada como a mulher branca é valorizada dentro de um recorte aqui, de um patamar muito abaixo do homem branco, sabe? Então, assim, dentro de uma pirâmide de Kelsen que a gente estuda na Universidade de Direito, bem para a pirâmide social, aqui no ponto está o homem branco rico, vem a mulher branca, vem o homem preto e vem a mulher preta. Essa base da pirâmide aqui, meus queridos, é algo que a gente precisa discutir muito forte, né? Então, é importante a gente entender quem é que faz um discurso progressista, que está para além de ser de esquerda ou de direita. Ah, Paulinho, Paulinho, falei que eu mandei a fotinho do Carlos Silva, ele falou, não, o Carlos eu vou assistir. Tu vai ver, Paulinho. O Paulinho só tá se assistindo porque é tu, velho. Se fosse só eu, ele não tava, Paulinho não. Paulinho Tilma é uma figura, cara, gosto muito dele. A Negra Xia, ela coloca aqui que, professor Carlos, explica para o público o que é a Lei 10.639 e por que é tão difícil de aplicar ela em Santa Catarina. Um abraço, professor Novelli, meu bruxo. Tá, vamos lá. São tantos assuntos, né, que a gente tem que tentar, eu tenho que ir recortando aqui. Eu vou anotando porque eu tenho a estranha mania de começar um determinado assunto e vou caindo nas bifurcações, né, e depois não consigo voltar. Então, assim, eu vou responder ali, foi a Shirley que perguntou, né? A Negra Xia, Negrita Xia. Isso, então tá. Assim, ó, deixa eu só pontuar, Marco, a questão dos partidos, né? Essa discussão racial, ela nunca foi levada a sério nos partidos. Claro, ela teve os partidos de esquerda encamparam a discussão, mas assim, botaram lá num canto, né? Os partidos liberais, os partidos de direita, nunca trataram disso, né? Para eles, a discussão é que nós todos somos iguais e ponto, né? Então, nunca se teve uma discussão séria. E os partidos de esquerda que encamparam, eles nunca também levaram a sério. As pautas são outras, mas os negros estavam ali muitas vezes, inclusive, para figurar, né? É claro que quando a gente lembra, né, de negros ativistas que fizeram as pautas avançar, é óbvio, nós vamos pegar uma figura como Abdias do Nascimento, ele teve lá nos partidos de esquerda, ele teve no PDT fazendo essa luta e travou essa luta, e é uma luta importante. Então, assim, quando a gente fala, né, que essa questão ideológica, né, racial, esse recorte racial, tanto pode estar nos partidos de direita quanto nos partidos de esquerda, mas desde que esses partidos entendam, é preciso entender como se trabalha, como se avança nessas pautas. Os partidos de esquerda, eles têm um pouco mais de noção a respeito disso, apesar de eu ter sérias críticas aos partidos de esquerda por não avançar como deveria de avançar, mas deram passos importantes. A respeito da Lei 10.639, e depois veio a 11.645, né, e a 11.645 já faz com que a diversidade
esteja presente ali, né, porque entra a questão indígena, entra os povos asiáticos, enfim, entra lá na 11.645. Mas a 10.639 é uma lei que nós precisamos avançar. Esta lei não avançou. Então, assim, no país, né, só para explicar para quem, né, não está muito inteirado, a lei 10.639 é uma lei, né, tá na LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases, que diz que as escolas públicas e particulares devem colocar em seus currículos, devem colocar lá, né, na organização, nos seus planos pedagógicos, nos seus planos políticos pedagógicos, deve constar, né, componentes que tratem da história da África e da cultura afro-brasileira. E isso tem que constar lá na organização curricular. Acontece que boa parte das escolas brasileiras se fizeram de loucas, né, os seus gestores se fizeram de loucos, né, e aí quando eu falo de seus gestores, eu estou falando de governadores, de prefeitos, de secretários de educação, de diretores, eles se fazem de loucos, alguns simplesmente não colocam isso, outros colocam e jogam qualquer professor para tentar falar de cultura afro-brasileira ou para tentar falar da história da África. E aí fica um fingimento, né? É um professor que finge que ensina e os alunos ficam ali, né, boiando nessas explicações. Então, assim, é uma lei que deveria de ser cumprida na sua essência e não é. E digo mais, aqui em Blumenau, ela é sofrível. Algumas escolas adotam, né, essa política, né, de inclusão, e tem professores, né, que se esforçam, e aí um esforço individual. Eles vão e procuram trabalhar da melhor maneira possível. Mas, assim, ó, não é só isso. Nós precisamos fazer uma formação dos professores para que eles tenham condições de trabalhar esses assuntos, que são assuntos sérios e que precisam ser trabalhados por profissionais competentes. Eles precisam ter condições de tocar isso. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que tem que ser para professores negros. Não, eu estou dizendo que são professores negros, professores não negros, que tenham condições de tocar, né, que tenham qualificação, porque muitas vezes o cara é formado em história, mas dependendo de como ele faz essa abordagem, é melhor ele não fazer, né? Então, respondendo a Shirley, nós precisávamos nos articular para fazer uma cobrança, aí entra no campo das políticas públicas, né, fazer uma cobrança efetiva, uma cobrança incisiva para que se cumpra essa lei, a 10.639, que trata, né, do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e particulares. Meu pai amado, já foi uma hora, já foi-se uma hora, a gente já falou igual mais que o homem do gás. Gente, Não falando o muito papo de é samba, bom. né? Não falamos de samba, para ter uma ideia, a gente não conseguiu Falamos falar um de pouco só, samba. né? Também, povo tudo com saudade do batuque da cozinha, então tu vai ter que voltar com o batuque, meu querido. Não tem conversa. Não tem conversa, tu vai ter que dar um jeito. Gente, para encerrar, para não dizer que ele não falou de samba, antes eu falo, o Mauro Schaff coloca, será que é uma questão de direita ou esquerda, conservadorismo ou progressistas? Mauro, é uma questão de combater o racismo, né? E aí a Angela Davis fala, não precisa ser só antirracista, precisa lutar contra o racismo. E aí, meu querido, vai dentro do que a gente está discutindo aqui, é uma questão de consciência. Se a gente achar que o racismo é um problema, tu vai lá e vai discutir a questão do racismo, seja com quem for, aonde for, vide grupos de WhatsApp onde o pessoal acha que pode fazer brincadeira, onde o pessoal acha que pode falar o que quiser. Não pode.
Ô, Paulinho, eu não sei, eu ganhei a boina e ganhei em referência ao Carlos, tá? Então, o Carlos talvez possa dizer que a boinazinha que ele usa já é das antigas, ele vai saber onde compra. Então, falando de assunto ótimos, mas o São Paulo continua apanhando do Galo. Ô, doutora, pelo amor de Deus, o negócio está de alto nível aqui, não esculacha nós, não. Gente, só para dizer que não falei de samba, o Carlos vai me dizer o seguinte: se a gente tivesse que deixar um samba para todo mundo aqui ouvir hoje, né? Qual seria o samba que mais reflete o momento atual ou que serviria para nos acalentar num momento tão triste? É difícil, né? É complicado, até porque, nossa, o nosso leque de samba é vastíssimo, né? Eu tenho uma predileção muito grande pelo Paulo da Portela, né? Que foi um sambista lá dos anos de 1910, 1920, fundador da Portela, né? E eu também tenho uma predileção muito grande pelo mestre Antônio Candeia Filho, né? Que é o Candeia, que além de ser um compositor, um cantor, né, não era um cantor desses, né, que a indústria coloca como cantor, para mim mas ele é um cantante, né, dessas vozes que se formam nos terreiros de candomblé, né, e nas rodas de capoeira. O Candeia, para mim, é essa figura. E se eu tivesse, né, se eu precisasse colocar um samba para as pessoas pensarem a questão da cultura, a questão da diversidade, a questão da inclusão, a questão do negro, é o Dia de Graça do Candeia, né? E como é que é o refrão? Mas ele começa, né? Hoje é manhã de carnaval, ao esplendor. Assim, eu vou narrar a história que o Candeia fala, né? Ele fala de um negro que se prepara para o carnaval, que vai para a avenida, que na avenida ele se sente um rei, que na avenida ele se sente importante, porque ele está ali mostrando a sua cultura e tal, mas a saída dele é de um barracão, de um morro, da periferia, e ele vai para um centro, né, da indústria, né, ali onde estão as luzes e tal, né? E depois que o carnaval acaba, ele volta para a realidade dele. E qual é a realidade dele? É a realidade da exclusão, é a realidade da pobreza, é a realidade da miséria. E o Candeia faz uma virada, porque esse samba do Candeia, aliás, ouvido, eu sugiro que se ouça pelo próprio Candeia cantando, não é um samba, é um discurso. O Candeia faz um discurso. E aí ele diz, né, que o negro ele só vai conseguir fazer uma grande virada quando ele for cantar um samba na universidade. Ou seja, é ir para o espaço das tomadas de decisões, se preparar para ser um acadêmico e, obviamente, para ocupar os espaços de poder, né? O Candeia tinha essa noção muito clara, corrigindo, ele tinha essa noção muito escura da negritude. Então, o Candeia é essa figura importante do samba. Fica essa dica. Pessoal, o nome do samba é Dia de Graça, tá? Do Dia Candeia. Só para deixar escurecido aqui, o Paulinho coloca ali, aí então jamais tu voltarás ao barracão, que é a ideia, isso, né? O cara alça voos maiores do ponto de vista acadêmico para, obviamente, não voltar ao barracão, e o barracão que ele coloca ali é o barracão da favela, o barracão da exclusão social. Pessoal, por isso da importância, Marcão, por isso da importância das políticas afirmativas, né? E por isso da importância, quando alguém me pergunta se eu sou a favor das cotas, o samba do Candeia poderia responder por mim. Pessoal, muito, muito, muito obrigado a todos que nos acompanharam até. Para variar, o Fernando Krieger, que é um querido, vai puxar minha orelha de novo, porque eu sempre estouro o tempo e ele se vira depois para editar, porque vai ficar gravado aqui para o pessoal. Então, muito, muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora.
Carlos, eu só tenho a agradecer a você, meu irmão de axé, meu irmão de samba, meu irmão de cor. Muito obrigado por tudo que tu representa na minha vida, muito obrigado por tudo que tu representa na sociedade acadêmica, no mundo acadêmico, mas muito obrigado mesmo por ser filho de Xangô também, né, mãe Glaucia? Então, como bom filho de Xangô, né, sempre martelando na questão da justiça. Então, meu querido, muito, muito, muito obrigado e boa noite. Tá, eu quero só aqui, né, bater cabeça para a mãe Gláucia, bater cabeça aí para papai Marcelo e bater cabeça por, né, papai Pepe, né, que é a nossa representação. E Um Colofé, beijo, meu irmão. gente. Colofé, Colofé Lohum, meu querido. Quando a gente fala Colofé, a gente está pedindo a benção para o mais velho ou para o mais novo. A gente sempre troca essa benção. As pessoas me perguntam o que é o Colofé. O Colofé é um pedido de benção, traduzindo aqui de forma bem genérica, né? Então, um beijo para todo mundo. O Resenha de Preto, quinta-feira está de volta às 8h30 em ponto, que eu prometo que não vou atrasar, mas quinta-feira, 8h30 da noite, nós estamos de volta com o Resenha de Preto. Um beijo, Colofé, minha mãe. Beijão. Gente, abraço.